Olá, hoje vamos falar sobre a importância do erro nas nossas vidas e como a falha pode funcionar como uma espécie de um professor e nos ajudar a melhorar o nosso desempenho tanto no âmbito profissional, educacional, até as nossas relações íntimas. Qualquer coisa que vale a pena ser mal feita nas primeiras vezes. Bem, eu não sei você, mas eu não conheço muitas pessoas por aí que gostem de cometer erros ou de falhar ou de fazer alguma besteira. Portanto, este aqui não é um vídeo para tentar te convencer que ao cometer um erro você tem que se sentir-se bem ou sentir prazer nisso. Entretanto, a ideia aqui é, se aceitarmos a falha como um ponto essencial do nosso autodesenvolvimento, então teremos chances de nos sairmos muito melhores do que se escolhermos lutar loucamente contra isso e praticamente não sairmos do lugar. Sucesso é a habilidade de ir de falha em falha sem perder o entusiasmo. Mas, enquanto é fácil entender a importância do erro intelectualmente, é muito difícil abraçar isso na realidade. No mundo cheio de comparações com os outros, pessoas próximas ou distantes, e uma espécie de uma proibição cultural do erro, você não pode falhar, você não pode errar. Trazer isso para a prática não é algo tão simples, intuitivo e muito lógico. E por que é tão difícil? Dito de uma maneira bem simples e honesta e direta, é difícil abraçar a importância do erro, porque na realidade errar nos faz sentirmos mal. O nosso corpo sente a sensação amarga, azeda e desagradável do erro. É como se a falha me colocasse e escancarasse aquilo que o autor Russ Harris, que eu gosto muito, fala sobre o reality gap. O que é o reality gap? É a lacuna da realidade, que é como se fosse um buraco muito doloroso entre aquilo que é a minha realidade atual e onde eu realmente gostaria de estar. Isto é, a falha, então, sinaliza a distância de onde eu estou e onde eu gostaria de estar, onde eu quero chegar. E, obviamente, estar nesse espaço, machuca muito cá para nós. Porque é quando tomamos consciência de que ainda não estamos aonde queremos, no ponto ou com as habilidades que gostaríamos de ter ou de desenvolver, não é? Então, quanto maior essa distância do reality gap, mais dolorido e sofrido são os sentimentos relacionados à falha. Às vezes isso dói tanto, e essa é a questão, né? Às vezes dói tanto quanto ou mais do que um machucado físico mais aparente ou mais evidente. Então é claro, sem dúvida, que todos nós vamos temer que isso de ser confrontado com o erro aconteça conosco. Só que, como provavelmente já sabe, não precisa ter conhecimentos super aprofundados na literatura psicológica ou sobre a saúde mental, o ser humano, em geral, não gosta de ter sentimentos desagradáveis, sentimentos desconfortáveis. Com isso em consideração, então, o que geralmente nós fazemos é tentar de tudo para evitar a dor da falha, do erro. E, como consequência, frequentemente abandonamos, desistimos, mesmo antes de começarmos. E, em alternativa, por outro lado, geralmente nos envolvemos em alguma coisa mais fácil ou pelo menos menos desafiadora sob o ponto de vista emocional. E claro, isso pode nos dar uma maior sensação de controle inicialmente, ou de alívio no curto prazo,
Só que isso não dura muito. Na verdade, só dura até a nossa mente começar a nos confrontar por termos desistido ou abandonado. Ou quando temos que lidar com uma sensação de peso, de perda, ou de que eu estou estagnado, que caracteriza aquilo que eu gosto de brincar ou de sugerir, que é a zona do desconforto quentinho. Que é aquela falsa sensação de estar numa zona em que eu me sinto confortável, mas que lá no fundo é uma zona do conforto super desconfortável. Ok, tudo bem, Felipe? Então o que fazemos, não é? Uma alternativa que eu quero trazer aqui é mudarmos a nossa relação com a falha, com o erro. Isso não apenas intelectualmente, mas na nossa experiência, na nossa prática. Na prática mesmo. Então há pelo menos 3 abordagens, 3 formas de mudar a nossa relação com o erro. E eu vou descrevê-las aqui agora. Lembrarmos regularmente a nós próprios que a falha é um fato da vida. Essa primeira forma de mudança de relação com o erro é muito difícil, mas também muito útil, porque nos ajuda a recobrar a consciência do quanto o erro é uma humanidade compartilhada com os outros seres humanos aqui na Terra. Do momento em que estamos a aprender a caminhar, até quando estamos a nos adaptar a uma nova vida de casado, lidar com o erro como um professor pode ser muito útil. Então, para essa forma, podemos utilizar como um recurso nos lembrarmos de pessoas próximas à nossa realidade que erraram e persistiram no caminho porque aquilo era realmente importante para elas e conseguiram se desenvolver em algum campo, em alguma área. Ou, se quiser, pode usar exemplos de pessoas mais conhecidas, como é o caso do Cafu, o ex-jogador de futebol da seleção brasileira, que se empenhou em várias peneiras e foi reprovado, foi preterido em várias delas, até conseguir tornar-se de fato um jogador de futebol profissional mundialmente conhecido. Ou o emblemático caso da apresentadora, da maior apresentadora a nível mundial, pelo menos em termos publicitários, que é a Oprah Winfrey, que foi demitida da sua empreitada numa televisão chamada WJZ-TV em Baltimore, que eu sequer conheço, mas que a demitiram sob o argumento de que ela não se encaixava, não tinha um perfil para televisão. E estavam errados, certo? Pensar no erro como um feedback honesto da nossa experiência. Eu particularmente adoro essa segunda forma de mudança de relação, porque é isso, né? Quando erramos em alguma coisa, isso é simplesmente um feedback da nossa experiência, um feedback honesto de que aquilo que estamos a fazer ainda não está a funcionar. Então, por exemplo, o Thomas Edison, ao trabalhar na descoberta e no desenvolvimento da luz elétrica, disse algo muito interessante. Eu não falhei, apenas encontrei 10.000 formas que não funcionavam. Claro, essa é uma maneira mais positiva de ver o erro, só que o erro é um erro e é desagradável, mas com essa atitude do erro como um feedback importante, podemos mais facilmente nos lembrarmos que a falha é uma parte natural da experiência humana e do processo, principalmente do processo de aprendizagem. E eu diria que o mais estimulante é que nunca estamos prontos, não somos uma obra acabada, finalizada, o que significa que o erro é mesmo uma oportunidade para pensarmos e refletirmos naquilo que não está a funcionar e levantar alternativas, opções que podem funcionar melhor numa próxima experiência, na próxima vez. O verdadeiro sucesso significa viver de acordo com o que é valioso, aquilo que realmente importa. Essa terceira abordagem significa que à medida que eu ajo de acordo com aquilo que é
importante para mim, significativo, valioso. Então, ainda que eu não atinja ou alcance um objetivo, ainda assim eu sou bem-sucedido, porque eu caminho na direção daquilo que é importante para mim. Eu vou dar um exemplo. Imagina que eu tenha participado de uma avaliação ou de uma audição para entrar num grupo musical e não tenha sido aprovado. Sim, tudo bem estar triste, chateado, irritado, com raiva por não alcançar esse objetivo que era realmente importante para mim. Mas a música é algo que toca o meu coração e continua a ser importante para mim. Portanto, eu posso continuar a me envolver com isso, porque é valioso para mim e eu sou bem sucedido toda vez que eu me envolvo com aquilo. Claro, não é? No meio disso tudo, ainda esse órgão que está sustentado pelo nosso pescoço, que não é exatamente a nossa boca, mas é a mente humana, o nosso cérebro, que gosta de nos insultar e muitas vezes consegue ser bastante cruel, ao ponto de dizer coisas como: seu idiota, perdedor, fracassado. Eu já sabia que isso ia acontecer, que não ia dar certo. Quem é que você pensa que é? Nunca serei capaz de fazer isso de uma maneira correta ou bem. Por que isso sempre acontece comigo? Por quê? Eu nem sequer deveria ter começado, me candidatado. E por aí vai, não é? Você já deve conhecer em primeira mão a perspicácia da nossa mente. Mas nenhum desses pensamentos nos ajudam a aceitar a dor da falha ou do erro, ou aprender e crescer com essas experiências de erro. Só que qualquer falha, cada erro, não interessa o que envolva, nos fornece uma oportunidade, na verdade é isso, uma oportunidade para aprender e crescer. Portanto, a ideia não é que tentar diminuir, negar, invalidar, desvalorizar ou relativizar a dor da falha. Mas em vez disso, é dignificar e tirar proveito da experiência do erro na prática. Então, para finalizar, vamos terminar com uma pequena regra, claro. Uma regra flexível, não é um mandamento rígido. Apenas o utilize quando for útil para si. A falha dói. Mas se estivermos abertos para aprender e ter consciência de que aquilo se conecta com o que valorizamos, o erro pode ser um professor maravilhoso. Se esse vídeo foi útil para si, o que eu peço é que dê um gosto, faça um comentário, dê um feedback honesto, seria muito útil. E também partilhe esse vídeo com pessoas próximas, com os amigos. E isso ajuda muito o meu trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.